Abramos as nossas Bíblias lá no livro do profeta Isaías. Capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Eu quero ler com vocês alguns versículos, a partir do versículo de número 14. Mas enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero tributar louvores ao nosso Deus e deixar aqui registrada a minha palavra de gratidão ao vosso pastor, meu amigo pastor Gilvan, missionária Simone. Deus abençoe todos os obreiros aqui, pastor Epitácio, todos os demais, que os céus continuem abençoando e prosperando a vida de cada um dos irmãos. Sou sempre muito bem recebido quando venho aqui. Para mim é uma alegria cultuar com vocês, tá certo? Toda a igreja, sintam-se abraçados. Comigo está o nosso querido pastor Juscelino. Juscelino é um amigo, missionária Magali também. A minha esposa, a missionária Eve, nos acompanham. E também é um prazer tê-los ao nosso lado. Eu sempre digo que andar com um amigo é maravilhoso, porque eles são obrigados a glorificar quando toda a igreja está calada. Então tem essa vantagem. Capítulo 43, verso 14. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio, se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Feche seus olhos, por favor, incline a sua fronte, fale com Deus por um instante, peça que Ele seja bondoso e fale com a sua igreja na noite deste dia. Pai querido, nós queremos render-te graças, ó Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de aqui estarmos na tua presença, rendendo-te graças, louvando o teu santo nome. Nós clamamos, ó Deus, que tu sejas bondoso, propício para com a tua igreja, e que o Senhor fale segundo te apraz. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode tomar seus assentos. Queridos, quando nós olhamos a vida, a obra e o ministério do profeta Isaías, algumas coisas faz necessário nós considerarmos. Isaías, ele é notavelmente um dos profetas mais conhecidos de toda a Bíblia. Ele exerce o seu ofício profético aproximadamente no ano 740 a.C. Conforme a tradição, ele profetizou ao longo dos reinados de Uzias, Acás, Jotão, Ezequias, e conforme a tradição, ele morre cerrado ao meio na época do ímpio Manassés. Quando nós olhamos o livro de Isaías, nós temos como se fosse uma espécie de protótipo das Escrituras. Assim como temos 66 livros, temos 66
capítulos no livro de Isaías. Os 66 capítulos podem ser divididos em 3 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 35, é quase todo profético e traz em seu contexto o Império Assírio dominando todas as coisas. Nós temos então 4 capítulos que são mais históricos, que narram a vida, a história e os dramas do grande rei Ezequias. E então nós temos dos capítulos 40 até o 66, a conclusão do livro. Nós temos uma ênfase maior principalmente no reinado do Messias, a pessoa do Messias, o servo sofredor, aquele que viria para cumprir a promessa de Deus para a nação. E é interessante que nesse ambiente, ou nesse contexto, quem estava governando não era mais a Assíria, mas a Babilônia era o império dominante da época. Quando nós olhamos o capítulo 43, ele registra inúmeras promessas, e o pano de fundo do capítulo de número 43 é exatamente o cativeiro babilônico. Todos nós sabemos que Israel, reino do sul, foi subjugada pela Babilônia. A Babilônia veio contra o povo de Deus em 3 momentos: no ano 606, 597 e 586. Destrói a cidade, derruba as muralhas, leva o povo para o cativeiro, mais de 1.500 quilômetros de distância. E o capítulo 43 de Isaías, ele tem em seu contexto, em seu pano de fundo, a iminência deste cativeiro. Aquilo que é dito, aquilo que é proferido, aquilo que é falado tendo como prisma ou em alusão um dos momentos mais difíceis da história desse povo, que era o cativeiro babilônico. Quando nós observamos esse contexto de dor, de angústia, de aflição, a dor era tão terrível que os Salmos de número 137 nos diz que eles se assentaram junto aos rios da Babilônia e choraram, se lamuriaram e diziam: olha, como nós podemos adorar, visto que estamos longe da nossa pátria? Havia um cenário meio fúnebre, um cenário de dor, um cenário de angústia, um cenário de aflição. E é nesse ambiente que as promessas de Deus, elas ganham notoriedade ao longo do capítulo de número 43. É interessante que nós observamos, em primeiro lugar, que Deus nesse ambiente, Ele promete ao povo dele uma grande libertação. Perceba que o cativeiro não seria o ponto final na história desse povo. O cativeiro não seria o último degrau na vida e na história dessa nação. Deus estava cheio de promessas, e uma das promessas era uma promessa de libertação. Se você observar o verso de número 14 do capítulo 43, o texto começa dizendo as seguintes palavras: assim diz o Senhor. Repita comigo: assim diz o Senhor, vosso Redentor. A primeira coisa que Deus faz nesse texto é prometer libertação para esse povo. E a maneira como Deus se revela é extremamente importante, porque Deus revela-se como sendo esse Goel. Libertador no hebraico traz o sentido de Goel. É a mesma palavra, é o mesmo termo que Jó utiliza quando está enfrentando uma das noites mais escuras da sua vida. Aquele momento de perdas, aquele momento de dores, aquele momento de aflição. Mas mesmo em meio a todo sofrimento, Jó, ele levanta a sua voz e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará ao meu favor. Jó acreditava que Deus era o seu remidor, o seu redentor, e que iria se levantar e socorrer Jó. Quando nós olhamos a figura do Goel na Bíblia, é a mesma figura atribuída a Boaz. Lembremos, por exemplo, que quando Noemi e Ruth voltam para a cidade do pão, humilhadas, envergonhadas, perderam família, perderam tudo, Boaz é aquele que é levantado para remir aquela mulher,
para redimir, para resgatar e restaurar a condição de honra na vida delas. Então, a primeira coisa que Deus faz é prometer uma grande libertação. Deus promete que resgataria, Deus promete que viria ao encontro deles, Deus promete que não os abandonaria, Deus promete que iria reverter o quadro. Agora perceba que ainda no verso 14, o texto continua dizendo: assim diz o vosso Redentor, o Santo de Israel. Perceba, por amor de vós, enviei a Babilônia. É interessante nós compreendermos que a maneira como Deus trataria com os caldeus está dentro da mesma sentença de uma manifestação de amor divino. Porque para nós parece que, se existem duas palavras que são estranhas de estarem na mesma sentença, na mesma frase, na mesma oração, é a palavra provação e amor. Porque nós pensamos que provação é exatamente o oposto. Provação é o contrário, é o contraste, é algo antagônico ao amor, e não é. Deus de alguma maneira permitiu tal cativeiro porque amava esse povo, e semelhantemente por amor a eles, Deus estava para resgatá-los. Perceba que os piores momentos da vida daquela nação não os afastou do amor de Deus. Os piores momentos da sua vida não são provas de que Deus é indiferente, não são manifestações de que Deus é contrário, ou talvez que Ele te abandonou. Não se engane com isso. Lembremos daquilo que disse o próprio apóstolo Paulo: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nada disso nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, mesmo que você enfrente, mesmo que nós enfrentemos situações terríveis, momentos de dores, momentos de aflição, momentos de porta fechada, momentos de adversidade, momentos de tribulação, ao invés de serem uma manifestação da indiferença, também pode, lógica e naturalmente, estar alinhado com o amor de Deus. É porque Ele ama que Ele prova, é porque Ele ama que Ele cuida, é porque Ele ama que Ele atrai, é porque Ele ama que Ele estende as mãos, é porque Ele ama que Ele manifesta a sua vontade e o seu querer. Então Deus estava dizendo que em decorrência do seu amor, Ele iria estender as mãos. Em decorrência do seu amor, Ele iria livrá-los. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Quando Deus resolve estender as mãos para libertar, para salvar, para resgatar, para arrancar o ser humano de determinadas situações, aquilo que está escrito no próprio capítulo 43, versículo de número 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ou seja, quando Deus resolve estender as mãos para operar na vida de alguém, não existe obstáculo, não existe barreira, não existe nada que se levante que se insurja para impedir. Porque quando Ele diz eu vou fazer, eu faço, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele é grande, Ele é eterno, Ele é Deus. Então, primeira coisa que nós vemos no texto é que Deus promete libertação. Diga assim comigo: meu Deus não me deixará sucumbir neste cenário. Diga assim: virá libertação da parte dele. Você acredita nisso? Agora, olha que coisa interessante. Aquele que promete libertação, ele revela-se de uma maneira tríplice que é extremamente necessária nós considerarmos. Versículo de número 15 diz assim: quem é esse libertador? Quem é esse que arvora, que levanta a voz e diz eu os libertarei? Quem é esse? Ele diz no versículo de número 15: eu sou o Senhor, o Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei.
Dessas três maneiras de Deus se revelar, eu quero observar com você principalmente o fato dele ser rei. Ele é o santo, é o todo separado, ele é o criador, é o originador da nação de Israel, mas ele também é rei. Perceba que dizer-se rei nesse contexto de cativeiro é extremamente importante, porque desde os dias de Saul, conforme descrito em 1 Samuel capítulo 8, versículo de número 7, esse povo desejou ter um rei nos moldes dos reinados das monarquias terrenas. A Bíblia diz que naquela época Samuel entrou em crise, começou a se entristecer, e Deus disse: Samuel, não se entristeça, porque eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Eles estão rejeitando o meu reinado, o meu governo. Mas agora, no período de cativeiro, que era um período de instabilidade, era um período que o trono estaria sendo abalado, era um período de lutas por todos os lados, Deus está dizendo: quem está falando com vocês é o rei de Israel. Entenda uma coisa, a mesma realidade pode ser vista, pode ser entendida, inferida do capítulo 6 de Isaías. Isaías disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu entrei na casa do Senhor. Perceba, ele não diz que foi depois da morte de Uzias, ele diz apenas que foi no mesmo ano. Se foi no mesmo ano, mas foi antes da morte de Uzias, foi o período em que Uzias não estaria no trono. Por que eu digo isso? Porque Uzias reinou 52 anos, mas quando ele já estava em um dado momento do seu reinado, ele entra no templo e uma lepra para oferecer incenso, e uma lepra aparece na sua testa. Ele é obrigado como leproso a sair do trono. Se porventura foi depois da morte de Uzias, também seria um período de incerteza. Toda mudança de governo é um período de dúvida, é um período de questionamentos, é um período de incerteza, é um período de inquietação. Mas Isaías disse: eu entrei no templo, e quando eu entrei, eu olhei para cima e eu vi um trono, e eu percebi que esse trono está ocupado. Ou seja, Deus estava dizendo: Isaías, quando todos os tronos aí embaixo estão passando por momentos de incerteza, aqui em cima eu continuo assentado no trono governando. Quando todos os tronos aí embaixo estão enfrentando momentos de dificuldade, aqui em cima existe alguém que reina soberanamente sobre todas as coisas. Eu quero dizer para você, dentre tantas palavras, que existe alguém que nessa noite diz para você: sou eu que reino sobre a sua vida. Você pode estar inquieto, angustiado, preocupado, você pode estar com o coração abalado, mas eu te digo, o trono não se abala quando abalado está o nosso coração. Você pode estar inquieto, mas o trono está ocupado, e quem está sentado no trono manda, governa, delibera, decreta, determina, sustenta, mantém, provê, porque Ele é Deus. Se você acredita nisso, levante a sua mão bem alto, abra a sua boca e dê glória a Deus nessa noite, porque Ele reina sobre a sua vida. Deus está dizendo que mesmo em face da indiferença desse povo, Ele ainda continua reinando sobre esse povo. Mesmo em face da indiferença, da insensibilidade, mas Deus ainda continua reinando. Quantas vezes nós também agimos de maneira semelhante com a nação de Israel? Falhamos, erramos, escoiceamos contra a palavra de Deus, e muitas vezes, é verdade, nós chegamos a entristecer o Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo disse que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então entenda uma coisa: a nação de Israel não estava sendo resgatada porque eles eram os melhores, mas estavam debaixo do amor e da misericórdia e das promessas, apesar de serem os piores. Deus não vai te resgatar porque você é bom. Deus vai nos resgatar apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, apesar das nossas imperfeições. Mas Ele está dizendo para pessoas aqui: quem continua reinando sobre a sua vida é o Deus que está sentado no trono e governa soberanamente. Quantos acreditam que Ele é rei sobre a sua vida? Dê um glória a Deus bem alto, porque Ele é digno de ser adorado. Perceba que após
ele revelasse, após ele identificar-se de maneira tríplice como Santo Criador e Rei, ele faz questão de dizer para esse povo que a promessa de livramento estava fundamentada, ou melhor, havia parâmetros na história para um novo livramento da parte de Deus na vida deles. Se você perceber, o versículo 16 e 17 diz assim: assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho. Repita comigo isso: o que preparou, bem forte, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio que fumega. Queridos, entenda uma coisa: quando Deus utiliza essas expressões de maneira rápida e direta, eu tenho certeza que a maioria de vocês já percebeu ou já relembrou qual era o momento na história que Deus estava fazendo menção. Perceba, eu sou o mesmo Deus que um dia preparou no mar um caminho. Quando foi que ele fez isso? Eu sou o Deus que fez com que os carros e o cavalo e o exército saíssem. Quando foi que isso aconteceu? Deus está rememorando exatamente o grande livramento do Egito. Êxodo 14, verso 21 ao 30, após mais de 400 anos preso dentro do exílio, dentro do Egito, Deus estende as mãos fortes e após as 10 pragas, Deus arranca o povo do Egito. Eles saem de cabeça erguida, atravessam o mar vermelho a pés enxutos. Deus está dizendo: meu povo, eu fiz isso, eu já agi dessa maneira, eu já dei livramento, eu já estendi as mãos. Eu acho maravilhosa a expressão verbo aqui, preparou, porque traz o sentido não apenas de uma ação que findou-se no passado, mas traz o sentido uma ação continuada. É como se Deus dissesse: eu preparei, mas eu ainda continuo preparando. Eu livrei, mas eu ainda continuo livrando. Eu estendi as mãos, mas eu ainda continuo estendendo. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? É que o livramento que eles vivenciariam já havia parâmetros na história deles. Não foi o primeiro livramento, não era a primeira crise, não era a primeira dor. E escute-me, por favor, eu tenho certeza que se nós dessemos oportunidades para cada pessoa que aqui está, você rememoraria, relembraria momentos da sua vida que você pensou: vou me acabar, vou sucumbir, não tem jeito, não tem saída. Você bateu o pé e disse: essa eu não aguento mais. Mas perceba, você não morreu, você não sucumbiu, você não se acabou. Pensastes que iria parar, mas olha onde você está. Pensastes que irias morrer, mas olha o lugar que você se encontra. Garantiram que você não suportaria, mas Deus estendeu as mãos sobre você. Então aqui vai uma palavra de Deus. Se eu fosse você, eu estava com a mão levantada para receber, porque o teu Deus libera sobre a tua vida que o mesmo Deus que te livrou, o mesmo Deus que estendeu as mãos, o mesmo Deus que já te deu guarida em tantas circunstâncias adversas da tua vida, Ele te diz: te prepara, porque tu viverás mais uma vez o meu sobrenatural de Deus. Quem pega essa palavra, abre a boca e dá um glória a Deus bem alto, porque Ele é digno. Oh, meu irmão, Deus está dizendo para pessoas aqui: essa não é a primeira crise que você passa, meu filho. Essa não é a primeira dor, essa não é a primeira aflição, essa não é a primeira provação. Tu já és provado, tu já tens experiências a sobejar. Tu já vistes a mão de Deus te guardar, te livrar, te proteger. Tu já vistes situações que percebias, que olhavas para o lado e dizias: eu vou morrer. Mas Deus estendeu as mãos, quebrou o arco, cortou a lança, queimou os carros no fogo e te disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Você pode adorar o seu Deus nessa noite. Você tem liberdade para adorar.
Aleluia. 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 Deus está rememorando, relembrando. Deus está dizendo: vocês vão vivenciar um novo êxodo. Eu vou arrancá-los da Babilônia. A Babilônia era uma cidade intransponível. Heródoto, historiador grego, diz que era uma cidade fortificada, sem portas, portas de bronze, ferrolhos de ferro, ninguém entra, ninguém sai. Mas Deus está dizendo: eu vou livrar, eu vou estender as mãos, eu vou na frente, eu quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei os ferrolhos de ferro, eu vou escancarar, mas eu vou arrancar o meu povo e vou cumprir a minha palavra de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Enquanto Deus promete, relembra-os que havia parâmetro para esse novo livramento na história deles. Ao mesmo tempo, Deus vai consertar uma maneira inadequada de se relacionar com o passado. Olha que coisa interessante o versículo de número 18. O versículo 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as... Queridos, se você observou o verso 15 e 16, Deus lembrou o passado. Deus acentuou o que Ele livrou no passado. Mas por que ao chegarmos no verso 18, Ele diz: não lembre o passado? Como assim, Deus? É para lembrar ou não? Percebe isso? Na realidade, Deus está consertando uma maneira errada de se relacionar com o passado. Lembrar o passado não é errado, pelo contrário, é incentivado pelas Escrituras. Mas o teu passado pode te servir de guia ou de coveiro. O teu passado pode servir de uma mola propulsora que te faz avançar, ou pode te paralisar no tempo presente. O teu passado pode te incentivar a olhar para frente, crer e avançar, ou ele pode te deter. O que Deus está consertando nesse povo não é o relacionamento simples com o passado, é um relacionamento saudosista com o passado, inadequado com o passado. Se você olhar, por exemplo, o Salmo de número 137, quando as pessoas dizem: cantem um cântico de Sião, eles diziam: como podemos cantar? Estamos longe de Jerusalém. O bom era o nosso passado em Jerusalém. Lá nós adorávamos, lá nós exaltávamos, lá nós engrandecíamos a Deus. Era bom naquele tempo. Essa é uma maneira inadequada de se relacionar com o passado. Existem pessoas que já foram tão frutíferas, tão atuantes, tão vigorosas, tão punjantes na obra, e às vezes se pega em uma postura saudosista. Pastor, como era bom, década de 90, anos 2000, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, eu já trabalhei, eu já preguei, eu já evangelizei, eu já vi maravilhas acontecerem, coisa boa. Mas esse passado te serve de guia ou de coveiro? Esse passado serve-te como combustível para avançar, ou te faz ficar parado, lamuriando, chorando, se maldizendo em relação a ele? O que Deus está dizendo é: não se relacione desta forma com o passado. Não se relacione saudosisticamente falando com o seu passado. Isso vai te paralisar. O seu relacionamento com o passado tem que ser como, por exemplo, Davi. Davi chega diante de Saul, e Saul olha para ele, aquela postura franzina, homem simples, homem inexperiente, e Saul diz para ele: tu vais morrer, porque Golias é experimentado, Golias é guerreiro, Golias é hábil, preparado. E Davi disse: Saul, tu não sabes, um dia eu estava no deserto cuidando das ovelhas do meu pai. Perceba, ele relembra o passado. Veio um leão e um urso agarrou a ovelha. Eu peguei o leão pela chupa, eu arranquei a ovelha da boca dele. Ele lembra o passado, mas ele diz: o Deus que me livrou do leão e do urso, ele me livrará no tempo presente.
Olha o que ele está dizendo: eu já vi Deus estender as mãos, eu já vi Deus dar livramento, eu já vi Deus me socorrer na hora da angústia. Rei, fica sabendo que o Deus que me visitou no deserto, Ele vai me visitar contra Golias. Então, em nome de Jesus, não fica parado, não fica se lamuriando, porque o Deus que já te livrou tantas vezes, Ele agirá uma vez mais. O salmista, no Salmo 121, ele diz: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Perceba, ele relembra o passado, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que criou, o Deus do haja, o Deus do ex nihilo, o Deus que traz a existência. Mas ele não apenas lembra do passado, ele diz: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor hoje, o meu socorro do Senhor vem do Senhor agora. Então, em nome de Jesus, eu queria que você recebesse essa palavra sobre a sua vida. Deus há de consertar a sua maneira de se relacionar com o passado. Já está na hora de você parar, mudar a sua maneira de proferir, de se posicionar, e passar a dizer a partir de hoje: eu já fiz, Deus já operou na minha vida, eu já vi milagre, eu já vi maravilha, eu já vi porta aberta, eu já vi livramento. Mas eu tenho uma palavra para você: eu não apenas creio no Deus que fez no passado, Ele ainda continua fazendo hoje. Hoje Ele dá livramento, hoje Ele quebra cadeias, hoje Ele estende as mãos, hoje Ele envia provisão, hoje Ele envia socorro. Quem recebe essa palavra, abra a sua boca e faça barulho de adoração a Deus, porque o Deus que já fez, Ele ainda faz. Eles estavam tão paralisados, olhando para o passado, que eles não conseguiam perceber que Deus estava fazendo uma coisa nova. Eles estavam tão petrificados em seu relacionamento saudosista com o passado, que não perceberam que Deus já estava operando hoje. Olha o que diz o verso 19: eis que sairá luz. Vocês não percebem, vocês não discernem, vocês não conseguem ver. Eles estão tão parados que não percebem que uma coisa nova está chegando. Eles estão tão parados que não conseguem ver que tem uma luz no meio desse fim de túnel, que existe uma saída no meio dessa situação adversa, que por trás dessa carranca existe um rosto sorridente de um Deus que trabalha soberanamente em todas as coisas. Em nome de Jesus, levante a sua cabeça e comece a ver a mão de Deus já agindo na sua vida hoje. Levante a sua cabeça, aproprie da palavra de Deus, porque o Deus que fez, Ele ainda faz. É o Deus que faz coisas novas, é o Deus que estende as mãos, é o Deus que opera, que trabalha, que age, que se manifesta. Ele é Deus. A minha oração é que as nossas vendas nessa noite caiam dos nossos olhos, e consigamos ver o agir de Deus operando na nossa vida. Às vezes, por causa desse tipo de postura, nos lamuriamos tanto e deixamos de perceber a mão providente de Deus trabalhando em meio aos caos existenciais da nossa vida. Deus então promete duas coisas. Quantas coisas Deus promete? Quantas coisas? Duas. Primeira delas, verso 19: eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto. Eis que eu porei um caminho no deserto. Deus está dizendo para esse povo: onde não há caminho, à frente eu vou criar um. Deserto é lugar que é sinônimo de desorientação, é lugar de alguém que está desnorteado. Deserto é ambiente que você perde o senso de direção. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei que caminho tomar, eu não sei que posicionamento tomar, eu não sei que direções tomar.
Você já enfrentou situações que você olhou e disse: Deus, se tu não intervires, eu não sei o que fazer. Não adianta o meu conhecimento, não adianta a minha capacidade, não adianta a minha formação, não adianta a minha expertise, não adianta a minha influência, não adianta nada. Se o Senhor não estender as mãos, nada acontecerá. Eu não sei para onde ir. Eu estou sentindo-me como que se estivesse desnorteado. Mas ela vai uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus está dizendo: eu vou colocar caminho no meio desse deserto. Deus está dizendo para pessoas aqui: quem anda comigo não anda perdido. Quem anda comigo tem direção. Quem anda comigo tem norte. Quem anda comigo tem alvo. Quem anda comigo tem propósito. Pode ser o pior deserto que você enfrente na vida, assim como Deus guiou a nação de Israel 40 anos pelo deserto. Mas Deus guiava, Deus cuidava, Deus protegia. Durante o dia era coluna de nuvem, à noite coluna de fogo. Estavam com sede, a água saía da rocha, água salgada se transformava em doce, a roupa crescia no corpo, sandálias cresciam nos pés. Queriam carne, Deus mandava codornize. Deus livrava, Deus contornava os outros exércitos. Deus estendia as mãos. E Deus está dizendo para pessoas aqui: eu vou colocar caminho no meio desse deserto. Você já disse: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar, eu não sei para que lado eu vou correr, eu estou sentindo-me desnorteado. Então, em nome de Jesus, receba direcionamento de Deus. Você vai sair desse culto nesta noite sabendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Em nome de Jesus, receba luz na sua mente. Aleluia. Outra coisa que Deus promete para esse povo no deserto: eu vou colocar rios no ermo. Se deserto é sinônimo de desorientação, idem em relação à sede. Deserto é lugar de seca. Deserto é lugar de sol causticante. Deserto é lugar de você ficar exaurido, cansado, afadigado. Deserto é lugar de você parar com a língua seca e dizer: eu vou morrer. Mas Deus está dizendo: eu vou colocar rios no meio desse deserto. Deus está dizendo: onde não existe alívio, onde não existe refrigério natural, onde não existe saída, onde não existe socorro, eu estou colocando rios no meio desse deserto. Duas coisas que Deus promete que não vai faltar para esse povo, e também não faltará para cada um de nós nos desertos da nossa vida. Primeira delas, Deus diz: não faltará direção para você. Segunda, não vai faltar renovo de Deus para você. Não, vou dizer de novo isso aqui para você: não vai faltar direção e também não vai faltar renovo. Porque deserto é lugar que você literalmente chega e diz: eu não aguento, eu não suporto, eu não tenho condições de permanecer, estou exaurido, sem força, sem capacidade, sem vigor, eu vou desistir. Mas Deus está dizendo para pessoas aqui: eu vou te renovar, eu vou te fortalecer, eu vou te reanimar, eu vou te colocar de pé. Se fosse você, eu já estava adorando a Deus nessa noite, porque Deus está dizendo para pessoas aqui: eu te tomarei pela mão direita e vou te renovar. É isso que ele diz no próprio livro de Isaías. Os jovens, por mais jovens que sejam, eles se cansam, eles se fatigam, eles se exaurem, eles perdem as forças. Mas aqueles que esperam no Senhor, quem espera no Senhor aqui? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, em nome de Jesus, receba renovo de Deus sobre a sua vida. 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 Você não vai parar, não vai desistir, não vai retroceder, porque Deus te visita com renovo. Renovo em meio aos desertos. Renovo em meio às dificuldades. Renovo quando você diz: eu vou me acabar, meu Deus, eu não suporto, eu não aguento. Esse povo estava tão exaurido que eles percebiam-se como um vale de ossos secos. Eles estavam tão exauridos que eles se assentavam à beira do rio e diziam: eu não consigo cantar,
Eles estavam tão exauridos que eles diziam: não tem chance, não tem saída, vamos morrer. E me seja sincero, quantos de nós já enfrentamos isso? Dá vontade de desistir, dá vontade de chegar para o pastor e dizer: pastor, não conte comigo, não quero mais, vou seguir a minha vida, essas coisas não são para mim. É verdade, irmãos, às vezes a aprovação é tão grande, a pressão é tão grande, os embates são tão fortes, que você diz: eu não tenho uma estrutura. Verdade, tu não tens. É por isso que tem renovo de Deus para você, é por isso que tem visitação de Deus para você, é por isso que o Espírito do Senhor trabalha, opera, fortalece, empodera, capacita, habilita, levanta, coloca de pé. É o Espírito Santo de Deus. Quantos podem adorar o Senhor nessa noite? Eu convido você a abrir a sua boca por 10 segundos e fazer barulho de adoração ao seu Deus nessa noite. Eu convido você a abrir os seus lábios por 10 segundos e adorar aquele que é digno de ser adorado, exaltar aquele que é digno de ser exaltado, engrandecer aquele que é digno de ser engrandecido. E eu quero ministrar sobre a sua vida que enquanto você está adorando, Deus está te visitando com graça, Deus está te renovando, Deus está te fortalecendo. Ele sabe que a luta é grande. Talvez você se encontre como Elias, debaixo de um zimbro, que está dizendo: eu não aguento, eu vou morrer, eu vou me acabar. Mas Deus está dizendo: tem pão e água para você. Você vai comer, vai se reanimar e vai andar 40 dias com esse alimento. Você não vai desistir, porque eu ainda tenho muita coisa para ser operada na sua vida e através da sua vida. Então, em nome de Jesus, aproveite esse momento, meu filho. Você vai voltar para casa cheio da graça, você vai voltar para casa cheio do poder de Deus, você vai voltar para casa reanimado para enfrentar os desafios que te são propostos. E finalmente ele diz no versículo de número 21: esse povo eu formei para mim, o meu louvor relatarão. Esse povo que formei para mim. A razão desta libertação era: este povo estava em um relacionamento de aliança com Deus. Aqui está a diferença. Às vezes você pergunta: meu Deus, como é que fulano sofre tanto, apanha tanto, é tanta prova, é tanta dor, é tanta crise, mas está de pé? Este povo que formei para mim. O segredo é um povo que está em aliança com Deus. Não é qualquer povo, é um povo escolhido, é um povo separado, é um povo que a mão de Deus está estendida. Esse povo que é alvo da escolha de Deus, da aliança de Deus, está debaixo da bênção de Deus. Mesmo que as situações sejam dificílimas, o fim último delas será a glória de Deus. Perceba, o meu louvor relatarão. Sabe onde vai dar essa crise toda? Louvor a Deus. Sabe qual é o suprassumo dessa provação? Culto em ações de graças. Sabe qual é o resultado último dessa crise? É exatamente você engrandecendo a Deus. O apóstolo Paulo usa as mesmas palavras em Romanos capítulo 8. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não diz eu acho, ele não diz eu imagino, ele não diz pode ser, ele diz certeza experimental. Sabemos, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Todas as coisas cooperam para o bem. De quem, Paulo? De todo mundo? Não, de todo mundo não. Daqueles que amam a Deus, aqueles que estão debaixo da aliança, aqueles que estão debaixo do propósito, aqueles que são alvos da bênção de Deus. Essas coisas vão cooperar para o bem. Hoje você pode não entender, mas amanhã você vai dizer glória a Deus. Hoje você pode não entender, mas o final vai ser culto em ações de graças. Hoje você pode não entender, mas o final, o nome dele será engrandecido. Então, em nome de Jesus, descanse a tua alma, porque no final Deus será glorificado. Eu encerro exatamente relembrando para os irmãos que isso aconteceu quando o povo foi liberto do cativeiro. Ciro, imperador persa, assentou-se no trono
libertou o povo, e eles receberam uma notícia: voltem para casa, Jerusalém. Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. Nós dizíamos: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu vou dizer isso de novo para você: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Esse povo que eu escolhi relatarão o meu louvor. Então, em nome de Jesus, descanse o teu coração, confia nas promessas, continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, porque Ele está dizendo: no final vai ter glória a Deus, no final vai ter culto e ações de graça, no final vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter exaltação. Quem recebe essa palavra está comigo. Levante a sua mão, abra os seus lábios e dê o melhor glória a Deus que você puder, porque Deus está dizendo para pessoas aqui: eu estou estendendo as mãos. Você hoje chora, você hoje se lamuria, você hoje sente as dores e as pressões da crise, mas no final você verá que Deus será glorificado. Sentado como você está, feche só seus olhos para me orar por você. Feche só seus olhos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Remidor. Ajude-nos a confiar que o mesmo Deus que operou no passado ainda continua operando hoje. Eu quero pedir para a tua igreja nesta noite direcionamento da tua parte. Traga luz às mentes que estão confusas. Traga direção para os corações que estão vivendo em uma duplicidade. Pessoas que não sabem para onde ir, que caminhos tomar, que direções seguir. Nesta noite, Senhor, tira a cortina, tira o véu, para que compreendamos a tua vontade. Mas em segundo lugar, Deus, eu também te peço: renova as forças daquele que está cansado. Renova as forças e o ânimo daquele que está querendo parar. Renova aqueles que estão querendo desistir. Eu convido você a glorificar o seu Deus se você recebe essa palavra. Em nome de Jesus. Pode louvar, queridos.